Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia, da comunidade Lux Divina, aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que ilumina a nossa vida, ao Senhor que nos dá força, vigor, ânimo, alegria, ao Senhor que é luz para os nossos passos. Neste dia de sábado, oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor deve ser proclamada clara e distintamente. Profeta Neemias, capítulo 8, recomenda esta palavra. E a palavra do Senhor deste dia, extraída do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se a Jesus e comunicaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Disse-lhes então: Vinde, retiremo-nos a um lugar deserto e repousai um pouco, porque eram tantos os que iam e vinham que nem tinham tempo para comer. Foram, pois, de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensiná-los demoradamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, o sentido da palavra do Senhor deste dia, este dia de sábado, este dia em que a Igreja celebra a memória obrigatória, a memória da Nossa Senhora. O sábado é sempre dia da Nossa Senhora, segundo uma antiquíssima tradição da Igreja. E, portanto, neste dia, a palavra do Senhor vem confortar a nossa vida, a palavra do Senhor vem iluminar o nosso coração, a palavra do Senhor vem guiar os nossos passos. E olhamos para esse texto e percebemos que estamos dentro daquilo que foi a missão dos discípulos. Esta missão em que Jesus enviou-os dois a dois a todas as aldeias e cidades a anunciar este reino de Deus, este reino que eles mesmos estavam a experienciar. Era o começo dessa experiência, desta realidade nova, este vinho novo. Já não é o vinho velho, mas é o vinho novo, ou seja, o vinho que é o sinal da alegria, que é o sinal da presença do Espírito Santo. Portanto, estes discípulos, estes apóstolos do Senhor experimentaram em primeira pessoa esta sensação e esta certeza de que o Senhor estava com eles, de que o Senhor cooperava com a ação que Jesus os tinha, com a missão que Jesus os tinha confiado. E a beleza do primeiro ensinamento para nós neste dia é esta convicção, é esta certeza de percebermos que o Senhor caminha connosco, o Senhor caminha na nossa história. E, portanto, caro irmão e cara irmã, esta deve ser uma certeza na tua vida. Esta deve ser uma certeza na minha vida. Há amor em mim. Ainda que não nos amem, ainda que nos persigam, ainda que nos queiram mal, tenha essa certeza. O Senhor está contigo e, portanto, tens fé, não temas, com essa certeza de que Deus é o nosso auxílio. E olhando para o texto que acabamos de ouvir dentro, como disse, desta missão, dentro deste contexto, os apóstolos regressam da missão, já cansados, extenuados, alegres ao mesmo tempo, com o bom êxito da missão. E Jesus, percebendo esta realidade, Jesus diz:
descansai. Vamos, retiremo-nos para um lugar distante. Ou seja, os discípulos vêm com vontade de partilhar com o Senhor todo aquilo que foi essa experiência da missão, tudo aquilo que vivenciaram, colocar juntos. E aqui, nestes dias, eu evidenciava algo importantíssimo, a diferença, não sei se falei na reflexão ou se disse apenas na Eucaristia, que celebrei amor, mas lembro-me de ter focado sobre uma questão fundamental, acho que foi no dia de Santa Águeda, e eu fazia essa diferença constatava esta realidade presente no coração humano, o ciúme e a inveja, ou seja, dois sentimentos que estão constantemente no coração do ser humano. E não apenas no coração daqueles que não acreditam em Deus, mas em homens e mulheres que acreditam em Deus e vivem dentro das comunidades religiosas e partilham esta ideia da inveja e do ciúme. O Senhor então nos quer fazer perceber que a inveja, em primeiro lugar, é um pecado capital, ou seja, é desejar aquilo que o outro tem sem que o outro tenha aquilo que tem. E o ciúme entra também um pouco nesta realidade de sentir, né? Ou seja, querer aquilo que o outro tem. Mas a verdade, caríssimos irmãos e irmãs, é que neste contexto dos discípulos eles voltam em sintonia. Ninguém está a competir com ninguém. São Pedro não está a competir com com André não está a competir com Tiago, com Judas Tadeu, com Simão, Não, estão ali no mesmo espírito. E acho que um dos grandes dramas hoje da nossa igreja e também de nós sacerdotes e leigos, da igreja em geral, é que entramos neste espírito do mundo, da competição, ou seja, de ver os dons e os talentos do outro como uma ameaça, como estes dias partilhando uma situação muito triste que aconteceu com uma pessoa amiga, em que o nome dessa pessoa foi literalmente injuriado, esta pessoa foi acusada. Então, aquilo que eu, na minha simplicidade, pude dizer é que, às vezes, as pessoas, para poderem brilhar, têm de rebaixar a outra pessoa. Esta é uma grande tristeza, caríssimos irmãos e irmãs, que nós, infelizmente, todos os dias convivemos e constatamos essa realidade. Mas, olhando para o texto, voltemos. Jesus percebe que há aqui a importância de duas coisas para os discípulos. Primeiro, é importante a missão ou a ação, mas também é importante o descanso. Jesus faz literalmente perceber isso. O missionário e o ser humano em geral precisa de descansar. Ou seja, o trabalho é importante, o trabalho dignifica o homem e a ação missionária dignifica a alma e edifica a alma do cristão. E aqui percebemos então a importância da missão, o papel da missão, o fundamento da missão, mas ao mesmo tempo percebemos que é necessário e é imperioso que depois de um trabalho e da missão é necessário descansar. O descanso é importante. Hoje fala-se muito, e sabemos dessa realidade, muitos sacerdotes em burnout, muitos pais de famílias em burnout, ou seja, vão queimando as suas energias de tal forma que colapsam. Então é importante. Jesus chama-nos a atenção. Pensem, antes que existissem os psicoterapeutas, os psicólogos, Jesus já advertia os seus discípulos que depois, no momento de trabalho, é preciso descansar. E o descanso é fundamental, é fundamental. Então termino esta reflexão neste dia, fazendo perceber aos meus irmãos esta realidade presente da nossa vida, pedindo ao Senhor que nos dê a consciência primeiro de que precisamos trabalhar enquanto missionários. E aqui aproveito de dizer que hoje, muitas vezes, nas igrejas, eu ouço uma linguagem de que os catequistas são voluntários, de que as zeladoras são voluntárias, de que têm trabalho na igreja voluntário. Não, na igreja não existem voluntários, na igreja existem missionários. E todos estão em missão na catequese, em missão na limpeza, em missão como zeladores, em missão como sacristãos, somos todos missionários. E, portanto,
Não somos voluntários, não é uma expressão muito católica e, portanto, aprendamos, você não é voluntário, você é missionário e tem uma grande missão que lhe foi confiada pelo Senhor. Então, se é forte e corajoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.